Nós estamos começando esse quadro aqui na TV Tudo sobre inteligência emocional e vamos falar ao longo do tempo sobre esse tema aqui, que é um tema que está à tona, o mundo inteiro está falando sobre inteligência emocional e eu tenho certeza que isso fez grande diferença na minha vida e pode fazer na sua vida também. Sobre a inteligência emocional, quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente está falando sobre uma parte específica do corpo. Nós estamos falando sobre o cérebro humano. Então, para a gente falar sobre inteligência emocional, a gente já pode ir direto sobre a inteligência emocional, como que o cérebro reage a esses estímulos externos, como que é a gente conhecer os nossos sentimentos, saber controlar os nossos sentimentos e os sentimentos de quem está, não controlar os sentimentos de quem está ao nosso redor, mas identificar esses sentimentos, né? Mas a gente precisa entender também um pouquinho sobre o cérebro humano. E o cérebro humano, a gente pode dizer que é como se fosse um bíceps, ele é como se fosse um músculo, ele precisa ser treinado. Em Londres, teve um estudo que aconteceu em Londres com os motoristas de Londres, que eles tinham uma parte do cérebro, motorista de táxi em Londres, eles tinham uma parte do cérebro mais desenvolvida. Ou seja, de tanto eles praticarem aquele labirinto que é Londres, dirigindo, eles tiveram esse desenvolvimento cerebral em uma determinada área do cérebro. E o que acontece? Nós precisamos fazer isso também com o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai desenvolver tanto para um lado que a gente pode dizer positivo ou para um lado negativo, dependendo do que a gente treinar mais o nosso cérebro. Inteligência emocional é algo, como eu já disse, muito recente, é uma área do conhecimento muito recente. Nós estamos falando de algo mais aprofundado da década de 90. Então, mas já existem vários estudos com relação a isso e aqui nessa programação a gente vai explorar um pouquinho mais, como que desde o começo mesmo, como que funciona o nosso cérebro, de onde nós viemos, qual que é essa formação cerebral que nós temos, como que funcionam as sinapses neurais, os estímulos que nós temos para poder formar novas sinapses neurais. Existe um ciclo que é muito interessante, que é o ciclo da formação de crença, ou seja, de como que a gente cria novas crenças ou reposiciona crenças dentro do nosso cérebro. E isso vai ser tudo ensinado aqui na TV Tudo. A gente vai compartilhar esse conteúdo com vocês. É algo que, apesar de ser um tema muito complexo quando a gente pensa no cérebro humano, é o que a gente vai trazer de uma forma muito didática, muito simples, que você vai conseguir aplicar algumas técnicas que você vai conseguir ter melhores resultados na sua vida. Vale lembrar que você é o resultado que você teve até hoje na sua vida. Então, se perguntar, Leandro, quem é o Leandro? O Leandro, ele é o resultado do que ele fez ou deixou de fazer até hoje, até esse momento. Então, eu posso buscar uma forma diferente de agir. E como que eu faço isso? Como que isso acontece? Existem vários casos. Se eu pegar um exemplo aqui, uma pessoa começa a ler um livro e não termina de ler o livro. Uma pessoa começa uma academia e não termina a academia. A pessoa começa uma natação e não termina a natação. Então, um emagrecimento também não termina o emagrecimento, entra num regime e não termina o regime. Tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem uma programação por trás, da gente começar e não terminar. A gente vive num mundo que eles chamam de mundo bunny, mundo VUCA. E esse mundo ele é muito acelerado, ele é muito momentâneo, ele é muito instantâneo. Só que se eu sair hoje para treinar meu bíceps, entrar numa academia, ficar 24 horas na academia treinando meu bíceps, eu não sairei de lá mais saudável, eu não sairei de lá mais musculoso, muito pelo contrário. Eu sairei de lá machucado. Então eu te convido para acompanhar a programação que nós teremos aqui sobre inteligência emocional na TV Tudo. Fique conectado que nós temos muitas coisas ainda para compartilhar com vocês.